Convido você a abrir a sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Leremos os versos 23 a 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, os versos de 23 a 34. Você pode também acompanhar a projeção do texto que você pode acompanhar. Porque, diz a palavra de Deus, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Meus irmãos e irmãs, eu gostaria nessa manhã, como o texto já anuncia, falar rapidamente sobre a Santa Ceia do Senhor, sobre a ceia do Senhor. Estamos hoje inserindo mais irmãos e irmãs para participar desse sacramento abençoadíssimo que o próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador, instituiu aos seus apóstolos, aos seus discípulos, à igreja. E nessa manhã nos está proposto a mesa do Senhor, a você e a mim, aos que estão agora podendo participar dela pela profissão de fé que acabaram de fazer e pelo batismo. Há sempre algumas questões, algumas dúvidas, algumas inseguranças, algumas incertezas acerca de como participarmos da mesa do Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, uma igreja de uma cidade portuária, uma cidade que recebia uma diversidade de culturas, por ser uma cidade de um polo comercial importante, de negócios. Era uma cidade que recebia muitas famílias de diversas culturas, e a igreja refletia essa diversidade social, religiosa. Era uma igreja que comungava diversas etnias e diversas origens religiosas, que agora, no Cristo da fé, comungam e partilham o mesmo pão e o mesmo sangue em memória do Salvador. Esta igreja revela algumas deficiências, algumas dificuldades quanto à celebração da mesa do Senhor. Então o apóstolo Paulo escreve esta carta para, dentre outros problemas, atacar especialmente este problema, a dificuldade da igreja ao reunir-se para participar da mesa do Senhor, não cuidar daquilo que é essencial. E nesta manhã eu quero dar essa contribuição a você, a nós, a mim,
quanto a como nós podemos, o que devemos pensar quando celebramos a mesa do Senhor. Porque naquela igreja, na igreja de Corinto, o culto estava desembocando em um certo esnobismo e também num perverso e odioso comportamento dos ricos para com os pobres. Eles estavam desprezando os pobres, os ricos estavam desprezando a própria igreja de Deus, eles estavam envergonhando os pobres. Versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Era uma tragédia esse culto, essa celebração naquela igreja, e Paulo repreende e exorta. A ceia na igreja apostólica, em diversos lugares, os apóstolos celebravam a ceia após uma festa que ele chamava festa do amor, festa ágape. Esta festa, ela era celebrada todos os domingos, que era, em Judas também há uma relação, há uma referência a essa festa do amor, porque no dia em que eles se juntavam para celebrar a ceia do Senhor, eles também celebravam a festa do amor. E esta festa era uma oportunidade bastante importante para que as famílias tivessem, juntamente com os irmãos da igreja, uma celebração e uma refeição completa, juntamente. E após, então, essa festa do amor, seguida essa festa do amor, então, celebrava-se a mesa do Senhor. Então, os crentes comiam, os crentes bebiam, eles repartiam, se confraternizavam, e depois, obviamente, num clima de comunhão, de alegria, de festa, eles celebravam a ceia do Senhor. E esta prática da festa do amor foi se perdendo depois do período apostólico, e hoje poucas igrejas praticam. Nós temos aqui uma festa do amor que nós fazemos na Páscoa. Na Páscoa nós temos aqui, no domingo da ressurreição, um café pascal, um café que todos nós trazemos o nosso café em casa e nos juntamos numa mesa comum e todos partilhamos aquilo que nós oferecemos. É uma espécie de festa da comunhão, do amor, da celebração do Cristo em nosso meio. E esta igreja fazia isto constantemente. Era, na verdade, um ato de amor aos membros da igreja, aqueles que eram mais pobres, que tinham maior escassez de recursos e, portanto, uma mesa mais pobre. Pelo menos uma vez à semana, eles tinham a oportunidade de terem uma boa refeição, quando os ricos traziam as suas refeições, os seus preparos, e então eles repartiam nesta festa do amor aqueles quitutes, aquelas comidas boas para com os menos abastados, os mais pobres da comunidade. Então era uma proposição bastante interessante, em que a comunidade toda celebrava em torno da mesa um tempo de comunhão e de celebração em amor. Ocorre que nesta igreja, na igreja de Corinto, estava ocorrendo uma deturpação dessa festa. Houve um descaminhamento para a motivação, perdeu-se o princípio, perdeu-se os elementos que dão sentido àquela reunião, àquele ajuntamento daquela igreja, e que depois prejudicou, por conseguinte, a participação na mesa do Senhor. E eu queria nessa manhã falar um pouco sobre vocês, porque na festa do amor os ricos se isolavam e comiam à vontade as suas finas iguarias, e os pobres ficavam desassistidos, não comiam, enquanto os ricos não apenas comiam, mas se embriagavam, os pobres passavam fome. Isso trouxe uma afronta, isso era um assinte, porque depois dessa atitude tão odiosa, de preconceito, de desassistência, de desamor, eles se reuniam para celebrar a mesa do Senhor. Então, nesse contexto é que Paulo está reprovando ao modo pelo qual eles celebram a ceia do Senhor. E nesta manhã, meu irmão, eu quero ver com vocês alguns aspectos do que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor está centralizada na morte expiatória
expiatória de Cristo e no sacrifício vicário. A cruz de Cristo não é o egoísmo humano que está no centro, mas é a própria pessoa do Cristo, como sinal, como selo da aliança que Deus fez com o seu povo e fez por conseguinte com você e comigo. O sangue de Cristo é este selo que nos salva da ira vindoura. A ceia do Senhor é uma proclamação de 4 verdades eloquentes da fé cristã. E nessa manhã eu quero falar para vocês sobre esses 4 elementos que são proclamados na Santa Ceia, que nós devemos observar quando nos assentamos diante da mesa do Senhor. Um comentarista, Wiersbe, ele destaca esses 4 pontos. Ele diz assim: devemos olhar para trás, devemos olhar para frente, devemos olhar para dentro de nós e devemos olhar ao nosso redor quando participamos da mesa do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nessa manhã eu gostaria de rapidamente atacar esses 4 pontos aqui que esse comentarista coloca. E quero dizer para você que durante esse mês, enquanto eu estiver pregando aqui aos domingos, ou pela manhã ou à noite, eu quero destacar cada um deles nas minhas reflexões neste mês de setembro, de aniversário da igreja. Quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, em primeiro lugar, nós devemos olhar para trás. Quando você participa da mesa do Senhor, você deve, meu irmão, com muita gratidão, olhar para trás. Veja o que ele fala no versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, nós anunciamos a morte do Senhor. Quando Jesus pegou o pão, quando ele pegou o pão e o partiu, ele disse: este é o pão, é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Tomai e comei, fazei isto em memória de mim. Então, meu irmão, quando você vai participar da mesa do Senhor, o seu primeiro olhar é para trás. Olha o que está atrás de mim, olha o que está atrás de mim. Está na sua frente. Você deve olhar para o passado e olhar para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Jesus está ordenando que a igreja deve se lembrar não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar que, porque Cristo morreu, como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Cristo, meus irmãos, Cristo é a centralidade da Santa Ceia. A centralidade da Santa Ceia não são apenas os elementos, mas os elementos apontam para o Cristo da nossa fé. A centralidade da Santa Ceia não é a igreja, não é o povo, não é você, é o Cristo da nossa fé. Por isso que ele fala: todas as vezes comer, lembrai-vos de mim. É este memorial que deve manter o nosso coração aquecido em grata memória. Quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, em segundo lugar, devemos olhar para frente. Quando você participa da mesa do Senhor, você não apenas olha para trás, mas você olha para frente, porque, como Paulo diz no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. A ceia nos aponta para a segunda vinda de Cristo. Jesus, quando Ele instituiu a Santa Ceia como memorial, Ele já aponta para a sua segunda vinda. Ele fala da sua morte, ele aponta os elementos que tipificam, que representam o seu sacrifício, mas ele fala: até que eu venha. Então, quando nós participamos da mesa do Senhor, não apenas olhamos para trás, mas olhamos para frente, porque a Eucaristia nos aponta para a
parousia do nosso Salvador. E aí, se você olhar bem, o evangelista Lucas vai nos dizer que há um clima de grande expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor, quando Jesus instituiu a ceia. Por quê? Porque ele está como que se despedindo dos seus discípulos, anunciando a sua morte, dando-lhes um memorial, e ao fazer isto, ele está dizendo: até que eu venha, eu voltarei. E a segunda vinda de Cristo, meu irmão, é a grande esperança do cristão num mundo onde o mal nos consome, nos causa tantos estragos. Como é importante quando nós nos juntamos em torno da mesa do Senhor, não apenas olharmos para trás, mas sabermos que Cristo voltará. E Ele voltará em glória, e em poder para buscar a noiva, buscar aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso nos enche de expectativa, porque o nosso futuro é glorioso. William MacDonald vai dizer que a ceia do Senhor é o elo entre suas vindas, o monumento de uma e a garantia da outra. Ele mesmo afirmou isto. Quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, em terceiro lugar, nós devemos olhar para dentro de nós. Não apenas olhar para trás, não apenas olhar para frente, mas olhar para dentro de nós. Quando você celebra a ceia, não somente tem esses olhares atrás e à frente, mas sobretudo você olha para dentro de você. O apóstolo Paulo exorta no versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você não olha para o seu irmão, você não olha para a sua irmã, você não é juiz do seu irmão. Em vez de examinar e julgar a vida do outro, a vida alheia, volte os seus olhares para si próprio. Esta é uma exigência da Santa Ceia. Nós não temos a menor chance, a menor condição de ficarmos olhando para o outro, para a vida, para o pecado, para a vileza, para a mazela do outro. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos exorta que é fundamental que tenhamos um olhar honesto, sincero, verdadeiro para dentro de nós. João Calvino vai dizer que participar da Santa Ceia é de foro íntimo, é uma manifestação de uma expressão de gratidão, de amor e de reconhecimento da sua vileza e desejo de ser alimentado pelo Cristo na Santa Ceia. Então, nesse aspecto, antes de olhar ao lado, é preciso olhar para dentro. Examine-se a si mesmo e julgue-se a si mesmo, investigue o seu coração, perscrute o seu coração, perscrute os seus pensamentos, derrame a sua alma, analise a sua vida diante de Deus ao participar da mesa. É digno observar que Paulo diz que examine-se o homem a si mesmo e coma. Paulo não diz, examine-se o homem e deixe de comer. Pelo contrário, você não deve fugir da ceia por causa do seu pecado. Pelo contrário, você deve fugir do pecado por causa da ceia. Isso faz uma diferença extraordinária, meu irmão. A Igreja Presbiteriana do Brasil oferece a Santa Ceia a todos os que estão em plena comunhão com a Igreja de Cristo, a Igreja Evangélica de Cristo. A estes, a mesa está proposta em nossos templos. A estes são convidados a fazer parte da mesa do Senhor conosco, aos que estão em plena comunhão com a sua Igreja e com Cristo. A recomendação bíblica é esta: examine-se, pois, a si mesmo e coma. A ideia
a orientação bíblica, o apóstolo Paulo está ocupando-se em resguardar esse valor principal da fé cristã, da salvação, que é o reconhecimento diante de Deus da nossa nulidade, da nossa pecaminosidade, da nossa falência moral, da nossa falência espiritual. E antes de pormos as mãos, devemos olhar-nos corajosamente, reconhecendo e suplicando perdão a Deus. É um olhar exigente, é um olhar que cura, é um olhar que restaura, é um olhar que traz leveza e qualifica-nos na nossa indignidade a comer dignamente o pão e o vinho que representam o sangue e o corpo de Cristo. Ô meu irmão, é simples, é de fora o íntimo, mas a recomendação bíblica: tenha um olhar honesto para dentro de você, não para o irmão. A ceia é um instrumento de restauração. Na ceia nós temos um tempo de cura, nós temos um tempo de reconciliação, de restauração. A ceia é o momento em que nós devemos aguçar os sentidos da nossa alma para examinarmos-nos e voltarmos para o Senhor, porque é a graça de Deus que está representada neste sacramento, e você sabe que esse sacramento é meio de graça, é elementos visíveis de uma graça invisível que está posta para você e para mim na Santa Ceia. É a graça de Cristo representada nesse rito tão simples, rápido até, mas profundamente expressivo a você e a mim, porque nele está a graça de Cristo representada, exposta e disposta a você e a mim. Na ceia nós devemos correr do pecado para Deus, e não de Deus para o pecado. É isso que Paulo está corrigindo na vida da igreja, e hoje nessa manhã eu preciso deixar claramente explícito para você: olhar para trás é relembrar com gratidão, olhar para o futuro é olhar com esperança, com viva esperança, mas olhar para dentro é reconhecer a indignidade, colocando-se dignamente diante do Cristo da nossa fé. A ordem bíblica é: examine-se e coma. Tenha certeza, meu irmão, Deus vai perdoar aquele que é arrependido, quebrantado diante de Deus, se coloca nesse momento. 1 João capítulo 1, os versículos de 5 a 10, eu quero ler para você rapidamente, já estou concluindo a minha fala. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículos de 5 a 10. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E em quarto lugar, quando nos reunimos em torno da mesa do Senhor, você olha para trás, você olha para a cruz, você olha para a frente, você olha para a segunda vinda de Cristo, você olha para dentro, você faz um autoexame, e você também olha ao redor. Veja os versículos 33 e 34 de Coríntios 11. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas eu as ordenarei quando for ter convosco. Paulo está orientando claramente, objetivamente, aos crentes a esperarem uns pelos outros para uma comunhão verdadeira na festa do amor. Na igreja do Coríntio, o costume era que os crentes trazerem suas iguarias de casa e comerem fartamente sem esperar uns pelos outros. Quando os menos favorecidos chegavam, só encontravam as sobras. Havia alguns pobres que passavam fome. E o que Paulo ensina?
quando você se reunir para a ceia, olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor. Depois desse olhar exigente consigo, olhe ao seu redor. Olhe para o seu irmão. Olhe para a sua irmã. Olhe para quem está perto de você. E aí, olhe se hoje tem alguém faltando. Olhe se hoje algum irmão desta igreja que não está entre nós. Pense nele, lembre-se dele, ocupe-se dele. Na mesa do Senhor nós temos sempre que incluir a todos os que são do povo de Deus. Ela é excludente para os descrentes, mas para os salvos ela é de inclusão, porque o Cristo da nossa fé nos uniu no seu sangue e no seu corpo no madeiro. Então, quando nós celebramos a mesa do Senhor, o nosso olhar deve ser inclusivo para aqueles que conosco caminham. E quando nós sentimos falta desses irmãos, nós devemos ter atitudes de amor, atitudes de compromisso para com o irmão que não está conosco na nossa jornada, especialmente junto a nós, à mesa do Senhor. A ceia é tempo de comunhão, somos um só pão. É isso que Paulo deseja que a igreja entenda sobre a Santa Ceia. Devemos procurar o Senhor e também devemos procurar os irmãos, os santos, os salvos em Cristo Jesus. A igreja deve se encontrar com Cristo na Santa Ceia, com o Senhor da igreja na Santa Ceia, mas também deve encontrar-se com os irmãos. Porque, meus irmãos, na mesa do Senhor, na Santa Ceia, o céu e a terra se tocam. Na ceia do Senhor, o céu e a terra se encontram. Quero convidar você nesta manhã a celebrar a mesa do Senhor, olhando para trás com profunda gratidão, olhando para frente com viva esperança, olhando para dentro com olhar exigente e olhando ao redor com profundo amor. Que Deus nos abençoe nesta manhã. Preparando-nos, pois, para a Santa Ceia, ouçamos uma vez mais o nosso coral.